Eu gostaria de ler um texto que eu particularmente gosto muito, no Evangelho de São João, se você tem a sua Bíblia. Evangelho de São João, capítulo 15. Eu não vou falar sobre a videira, viu, irmãos? É o versículo 12. Aleluia. Aos irmãos que estão no online, que a presença de Deus que está nesse lugar, ela possa estar aí na sua casa e te tocar grandemente em nome de Jesus. Evangelho de João, capítulo 15, verso 12. Ele diz assim, olha: meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus inimigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não os chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, tenho-vos feito conhecer. Olha o 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Vamos orar, irmãos? Querido Espírito Santo, nós estamos reunidos nesta noite de domingo, aqui no presencial e no online. Nós chamamos essa noite de especial, porque é uma conferência do Grupo Missionário de Jovens, que é o FAD. E nós estamos reunidos porque sabemos que o Senhor tem tratado conosco. Tem tratado com homens e mulheres aqui, moças, rapazes e crianças. Revele-se a nós. Que seja uma noite, Senhor, de avivamento, de manifestação de cura, de libertação no nosso interior. Deus nos abençoe. Nós repreendemos todo espírito de distração, nós repreendemos todo espírito de indiferença, que caia por terra, mas que o Espírito Santo do Senhor tenha por onde agir em nós e através de nós. Nós oramos no nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos? Tem um hino, eu não vou nem chamar os músicos aqui, mas que ele está no meu coração bem forte. Ele diz assim, olha: se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho, de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dai-me um novo coração, dai-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dai-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dai-me um coração igual ao teu. Amém, irmãos? Que esse seja o desejo do meu e do seu coração. Glória a Deus, glória a Deus. Eu quero nesta noite comentar algo com vocês que não é novo. Todos nós sabemos da importância do privilégio que nos é dado. Qual o privilégio? De sermos servos de Deus. Nós somos o povo mais improvável da terra. Muitos de nós, irmãos, teríamos tudo para não chegar e não dar certo em nada nesta vida. Mas eu vou pegar um gancho da palavra que o pastor falou pela manhã. Nós não estamos mais debaixo de um jugo, de uma sentença. Nós estamos debaixo de uma promessa. Então o jugo, ele foi quebrado. O jugo, ele foi despedaçado. Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Então o jugo quebrou-se. E quando a Bíblia diz assim, pastor Bira, que o laço quebrou-se, nós estávamos presos no laço do passarinheiro. O laço rompeu-se.
O laço quebrou-se e nós escapamos. Então nós estamos livres. E agora que estamos livres, o que fazemos com essa liberdade? O que fazer com essa autoridade, com essa bênção de estarmos livres na nossa mente e no nosso coração? Aí você vai para o Evangelho de João, Jesus diz assim: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei, para que vocês vá e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. Então nós não estamos aqui porque somos pessoas religiosas, ou porque somos santinhas ou boazinhas. Nós estamos aqui porque nós saímos debaixo de um jugo, nós saímos debaixo de um decreto, e estamos vivendo um período de promessa. Que promessa? Promessa que eu não vejo, mas eu creio na minha mente, eu creio no meu coração, porque a palavra me garante. Olha a importância de nós termos confiança na palavra de Deus. Olha o poder da palavra. E Jesus, ele diz assim, olha, vocês vão e vocês vão dar fruto. Irmãos, e quando nós lembramos que temos esse privilégio, Jesus fala assim também: eu já não chamo mais de servos. Eu não quero que vocês pensem que vocês são meus servos, porque o servo nem sempre sabe o que quer o seu senhor, mas eu vos chamo de amigo. Então o Senhor, Ele está nos chamando para sermos amigo dEle. Irmãos, e existe de verdade privilégio maior do que ser amigo de Deus. Então quando nós somos pessoas comuns, pessoas naturais, nós ouvimos isso, entra num tímpano e sai no outro. Mas quando nós somos homens e mulheres, nos tornamos pessoas espirituais, o poder dessa palavra começa a ser revelado no nosso espírito, que nós não somos meramente servos. Seria só uma honra sermos só servo, mas o Senhor não quer que sejamos somente servos, Ele quer que nós sejamos seus amigos. E existe o Ademar de Campos, pastor Ademar de Campos, já cantou: não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Por quê? Porque ser amigos de Deus, Ele se revela a nós. E Deus se revela a gente de que forma? Só em tempos bons? Só em tempos de facilidade? Ou em tempos de escuridão? Ou em tempo de trevas? Em tempo onde você não consegue ver daqui na porta, mas pela fé você consegue ir além da esquina, você vira a esquina, você vai quilômetros, e o Senhor, Ele chega a nos dar asas como de águia, para a gente voar lugares altos, que Ele tem preparado para mim e para você. Ah, mas hoje a pastora vai falar que Deus quer me levar para lugares altos. A minha pergunta para você é a seguinte: além de nós sermos privilegiados, além de nós sermos bem-aventurados, felizes, por termos o Senhor como o Senhor da nossa vida, nosso Salvador, o nosso Libertador, o Espírito Santo, o nosso amigo fiel, além de tudo isso, a minha pergunta para você é: qual é a expectativa que há no seu espírito para viver o que Deus tem preparado para você? Ou você pensa que você vai viver somente o que os seus olhos estão te mostrando? Nós estamos num ambiente de milagres. Nós estamos num território de milagres, irmãos. E o sobrenatural, ele já está aqui nesse lugar. Mesmo que você não veja, mesmo que você não ouça, mesmo que você não perceba, nada disso faz mal. É importante que nós creiamos que o Senhor, Ele nos chamou, Ele nos nomeou para a gente viver coisas excelentes, coisas maravilhosas. E olhem bem para mim, olhem bem para mim. De todos nós aqui, irmãos, eu seria a pessoa menos indicada, sem medo, sem sombra de dúvida, eu seria a pessoa menos indicada para estar aqui falando com vocês. Eu sou uma pessoa tímida, sou uma pessoa caseira. Se eu pudesse me esconder debaixo dos bancos, eu me esconderia, mas nada disso
muda os planos e propósitos que Deus tem para a sua vida. Eu não estou falando de aparecer uma vez ou outra, de fazer um vídeo, de sair na mídia. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de ser moldado. Eu estou falando de ser quebrado. De ser levado na roda do oleiro ou na olaria de Deus. Ser levado até a olaria. E quando chegar na olaria, deparar-se que nós somos meramente barro. Nós somos meramente pó. Mas o olheiro, o Senhor olheiro, com muito amor, Ele põe a terra na máquina. E com muito cuidado, Ele vem com água. E Ele vai jogando água sobre o pó, sobre a terra. E aquela terra vai virando um barro. Que se eu olhar com os olhos naturais, eu digo, eu não gosto nem de barro, não gosto nem de pó, não gosto de terra, não gosto de nada disso. Mas o olheiro, ele tem uma finalidade. Ele tem um propósito de formar vasos. E os vasos que Deus quer formar são vasos de honra. São vasos, irmãos, que têm preço. Existem vasozinhos que você passa numa lojinha, você paga R$1,50 dele. Mas tem outros vasos que você vai em uma loja, que você fala assim, nem se eu trabalhasse o ano todo eu conseguiria ganhar esse vaso. Eu conseguiria pagar esse vaso. Porque são vasos que têm os seus tempos de preparo. E nós somos o vaso na mão do olheiro. Deus está trabalhando em nós, uns com mais frequência, e o Senhor vai trabalhando em nós como? Na medida em que nós vamos permitindo que Ele trabalhe, na medida que a gente vai ouvindo. A fé, ela vem ao coração do homem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra. Quando a fé chega na nossa casa, você pode até querer deitar e dormir, você até deita e dorme, mas você começa a ter algo que começa a te incomodar. Você começa a querer viver outras coisas. E isso, irmãos, não é para te perturbar, mas isso é para te impulsionar. É como se alguém colocasse um tubarãozinho no seu lugar onde você mora, no seu navio, no seu barco, para colocar ação em você, para falar, eu tenho que ter atitude. Nós somos pessoas treinadas a ouvir que só tem poder quem age. Nós somos pessoas treinadas, viu o pastor fazendo o apelo para o batismo? Batismo não é sentimento, batismo é decisão. Eu ouço a palavra, eu creio e eu me decido. Então tudo aqui, tudo que está acontecendo nesse período de toda a nossa vida, mas nós estamos falando em conferência, desde sexta-feira até na terça-feira à noite, debaixo desse teto, debaixo dessa cobertura, em cima desse solo, aonde tiver pessoas cuidando dos carros, onde houver pessoas nos estacionamentos, os nossos diáconos, diaconisas, os nossos recepcionistas, há uma labareda de fogo preparada para cada cabeça nesse lugar. Mesmo que a gente pense assim, eu não quero me envolver com isso, é plano de Deus. Você foi chamado, você foi selecionado para ser salvo, e todo salvo, ele tem que ter poder na vida dele, porque esse salvo vai ser um grande potencial em ganhar almas para Jesus, em trazer vidas para Jesus. Não é trazer vidas somente para nossa igreja, é ser levantado como um mecanismo, como um grande empreendedor, e você vai falar do que Deus tem feito na sua vida, e pessoas vão crer, vão ser salvas e vão mudar de vida em nome de Jesus. Você crê nessa palavra, irmãos? E mais nós temos então nós somos privilegiados, porque não somos somente servos, somos amigos. Só que nós temos um acusador. Eu não sei qual é a dimensão e qual é o nível de levante que vem na sua vida, na sua casa, na sua mente. Satanás, a Bíblia diz que ele é o pai da mentira. Diz que a função dele é nos acusar 24 horas. E ele quer nos acusar, ele quer ficar jogando na nossa mente, no nosso rosto, todas as vezes que fracassamos. Todas as vezes que erramos.
Nossa, mas eu já me arrependi, eu já fui perdoado, mas essa acusação vem sempre na minha mente, vem sempre na minha mente. Essa é a função de Satanás. E eu anotei aqui, o diabo quer que cada um de nós se concentre no quanto já caímos, em vez de nos concentrarmos em quanto nos colocamos de pé. Quantos de nós já deslizamos? Quantos de nós já caímos? E quantos de nós já pedimos perdão para Deus? Eu quero um conselho de mãe para filho. Toda vez que você pecar, toda vez que você fizer algo, que você perceber que você entristeceu o Espírito Santo. Pastora, como assim? Quando nós pecamos, nós entristecemos o Espírito Santo que habita em nós. Você lembra no Salmo 51, quando o salmista peca? Um pouco antes ele peca com Betseba. E depois no 51, ele vem pedir perdão. E ele ora ali no versículo 10, ele fala: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim, ou dentro em mim, um espírito reto. E não me lances fora da tua presença. E nem retires de mim o teu Espírito Santo. Queridos, isso é o Salmo 51, do 10 em diante. Queridos, quando nós pecamos, nós não estamos prejudicando a igreja. Nós, às vezes, quando pecamos e permanecemos no pecado, nós começamos a dar mau testemunho para os demais. Passamos a ser tropeço para os que estavam olhando para nós. Mas quando nós pecamos, nós entristecemos. Além de fazer mal para nós mesmos, nós entristecemos Deus. E como que eu faço para não deixá-lo triste? Como que eu faço para que o Espírito de Deus não seja extinguido da minha vida, que ele não vá embora da minha vida? Se arrependa. 1 de João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Deus, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas o segredo, além de reconhecer que pecamos, é confessar, abandonar e aceitar o perdão. Aceite o perdão, queridos. Você não está mais debaixo de sentença. Nós estamos debaixo de uma promessa. Nós somos perdoados pelo sangue de Jesus. Quando você fica chorando por aquele pecado que você já se arrependeu e deixou, e fica chorando, você está dizendo: eu não consigo acreditar que o sangue de Jesus tenha poder de me perdoar. Aceite o perdão. Um homem que confessa o seu pecado, uma mulher que confessa a sua maldade, e ela alcança a benevolência, ou seja, alcança o favor de Deus, os favores de Deus. E o que é os favores? Um deles é a graça. E olha o que Satanás faz. Satanás quer que o nosso foco esteja no nosso passado. Irmãos, a Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17. Eu sei que vocês são jovens, nós temos uma plateia de adultos aqui, mas nós temos o FAD. Cadê o FAD, gente? Vocês são jovens. Vocês são jovens, hoje vocês são jovens, e sabe o que está escrito em 1 João, eu marquei aqui, aonde que eu marquei? 1 de João 2,14, a Bíblia diz assim, ó: eu vos escrevi porque vocês são fortes, e vocês já venceram o maligno. Vocês não são só fortes fisicamente, vocês têm força de raciocínio, vocês têm força de ação. Se vocês pecarem e se arrependerem, dá tempo de continuar. Você tem que saber que existe um acusador nos seus pés, existe um acusador na sua mente, tentando dizer que fé é loucura, que viver dentro de uma igreja é loucura, e eu te digo mesmo, é loucura mesmo, mas a Bíblia diz que a fé é loucura para os que perecem, mas é o poder de Deus para aquele que acredita. Então, quando você é jovem, quando você é um homem, uma mulher, e você consegue crer, se você não viu, você não percebeu, mas você crê, você está dizendo: eu creio que pela fé, o meu Deus, Ele me chamou, Ele me nomeou, Ele está me designando, Ele tem algo reservado para a minha vida. Você crê nisso? Porque olha o que diz aqui, eu escrevi aqui para você,
Eu queria ler para o pastor ver se estava bom, mas não deu tempo, ele não quis ler, acho que ele não quis. Às vezes nem todo mundo tem paciência para te ouvir, tem isso, acontece isso com você? Olha para quem está perto de você e fala assim, ainda bem que com você não, né? Diga isso para... Eu não escrevo, né, irmãos? Eu não escrevo, eu não faço esboço, eu não escrevo as coisas. Mas eu não aguento mais a ver gente subindo com esboço. Falei, Senhor, me dá chance de fazer um esboço. Ensina eu a fazer um esboço, vai. Aí eu escrevi um negócio bonito aqui, que estava no meu coração. Aí eu falei, a hora que o pastor chegar em casa, eu vou ler em voz alta para ele. Eu vou ensaiar com ele. Eu falei assim, você tem um minutinho? Já volto já. Não voltou mais, só voltou agora. Ainda bem que é meu marido, hein, irmãos, aliançado, hein? Aliançado, ainda bem que eu não estou debaixo de um jugo, hein? Eu estou debaixo de uma promessa, hein? Porque se eu não estou debaixo dessa promessa, você sabe o que ia acontecer, hein? Olha para quem está perto do seu lado e fala assim, o sangue de Jesus tem poder sobre você. Oh, glória! Não, irmão, não se ira, não põe o sol sobre a sua ira. Quando você tiver vontade de fazer bobeira, respira fundo, sai, anda na rua, corre, volta, já passou. Eu gosto muito de falar, eu falo muito com as mulheres, né? E eu falo assim para as irmãs, que a esposa de Billy Graham, já contei isso aqui na igreja, vou contar de novo, na conferência. Eles moravam em uma montanha, e os repórteres foram fazer uma entrevista com a senhora Ruth, esposa do Dr. Billy Graham, o maior dos pregadores. E perguntou como foi criar os filhos, como é que foi um homem que viajou o mundo todo, meu Deus, em quantos países esse homem viajou, e ela ficou cuidando da educação das crianças, e ela foi respondendo. Chegou uma hora, o repórter disse assim, por favor, em tudo isso que a senhora já nos contou e viveu, a senhora nunca pensou em se separar dele? Ela disse, não, ela estava boa aquele dia, ela disse, não, me separar não, mas matá-lo eu já quis muitas vezes. Irmãos, acha que você teria um sentimento dele? Para quem não entendeu, matá-lo jamais. Irmãos, é verdade. Você não tem esse instinto, né, irmão? Está repreendido isso em nome de Jesus. Mas tem hora que você fala assim, mas quem que é essa pessoa aí? Aí, irmãos, quando você é moço, moça, você fica orando para príncipe, ai, pastor, ele é sapinho, mas vai virar príncipe. Não vai bem. Deixa Deus me usar para te falar. É sapo, vai ser sapo. Como chama a esposa do Sherrick, Marcela? É Fiona? A Fiona. Você olhou... olhou para aquela Fiona ali, você, mas aquela Fiona ali vai virar uma lady, vai virar... Ó... O altar é lugar de verdade. Vai virar não. Ela é aquilo ali. O que pode acontecer? Aí vem os pregadores e falam assim, se a pessoa ama só o seu corpo, ele nunca vai amar o seu coração, ele nunca vai cuidar do seu coração. Mas ouça o que eu vou dizer. Não vá pela aparência. Aparência é uma coisa hoje. Daqui a pouco é outra. Vou contar um fato. Real. Na real. O pastor está aconselhando um casal. Deixa ele acalmar o fogaréu lá. Ô pastora, quem acalma o fogaréu na sua casa? Ah, só eu e Deus sei. Oxe. Olha lá, é isso. Ó, vou contar. Eu muito jovenzinha, 18 anos... Campanha de oração, jejum direto. Prepara, meu amado, irmãos. Eu respeito muito quem decide ficar sozinho. Entramos no parênteses aqui, tá, irmãos? Você é moça, você é rapaz e fala assim, olha, eu não quero me relacionar com ninguém, não quero casar com ninguém, é uma decisão sua. Mas eu tinha 18 anos, irmãos, e eu queria tanto me casar. Queria casar, gente, queria fazer uma família. Só que eu falava assim, Senhor, não deixa eu casar com um homem bravo, e nem que bebe, e nem que bate. Fazia essas coisas, falava assim, esses 3 requisitos, porque apanhava, ai, irmão, não dá. Aí não dá, né? Falei isso. Apareceu lá um moço muito dos bonitos,
tinha 1,82 m alto, magro, esguio, cabelo jogado, assim, bem bonito. Uma cutis, irmão. Eu falei, meu Deus, que pessoa maravilhosa. Ele tinha, assim, do lado direito, uma pinta maravilhosa. Eu falei, Jesus, era uma conferência, era um acampamento. Irmãos, eu olhei aquilo e falei, meu Deus, que coisa mais linda. Olha, do jeito que eu pedi para Deus, e nem era nada, mas valeu. Olha, Senhor, pode ser ele. Fui lá, mostrei para minha mãe na cozinha trabalhando. Falei, mãe, vem cá, vou te mostrar um príncipe. Ela falou, não é nada, não é príncipe, nada. Isso aí não é para você não, minha filha. Falei, mãe, deixa eu tentar, mãe. Eu falei assim, né? Fui lá. Aí, estava lá, né, irmãos, comecei a marcar território. Onde que eu via que estava aquele grandão também por perto. Irmãs, meninas e meninos, não seja muito assim de olho fechado, assim não. Trabalho de olho aberto já. Acredita que eu estou falando. Aí, ele estava num lugar, naquela noite ia ter um jantar de casais, Felipe, um jantar de, como que fala? Jantar de gala, né? Onde os meninos podiam convidar as meninas para jantar. Aí eu estava lá, ele disse assim, eu era líder de jovens, olha que legal. Ele disse lá, oi Lourdes, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Achando que eu estava ali por acaso, imagina, eu estava marcando território. Eu estava ali, tudo bom, tudo bem. Hoje vai ter um jantar, já está convidada? Imagina, estou convidada. Aí eu assim, é hoje o jantar de gala? Não vai nem para o céu, vai para o inferno, tanta mentira. É hoje? Vai ser hoje? Quase queimei as pestanas, de tanto pensar que roupa que alguém me convidasse, que roupa que eu iria no jantar, porque eu não tinha roupa, você acredita? Não tinha roupa. O dinheiro que eu ganhava, eu trabalhava, eu ajudava a minha casa. A minha irmã trabalhava e comprava roupa, então eu usava a roupa dela. Mas ela estava no acampamento com todas as roupas, e ela passava de mim, ela fazia perto de mim, minha roupa não vai usar hoje. Olha, você sempre tem alguém te acusando, irmãos, você sempre vai ter alguém causando uma opressãozinha em você. Mas essas opressões, sabe o que é? Não é nem do diabo, é você escrevendo uma história. É para você ter história para contar. Não pensa que toda dificuldade é para a sua falência, para a sua derrota. Existem dificuldades que é para a sua edificação, é para a sua força. Não é isso que o apóstolo Paulo fala? Ele fala assim, alegrai-vos, porque o que vocês estão vivendo é leve. A tribulação de vocês é uma leve e momentânea tribulação. Ela vai passar. Então olha para a dificuldade e fala assim, aguenta aí, vai passar logo, porque eu estou ganhando asas, hein? Eu vou voar alto. Deus tem coisas excelentes para mim aqui. Irmãos, não adianta se vestir de uma alta comiseração, não adianta se fazer de coitadinho, de vítima, porque o mundo está tão rápido, que ninguém tem paciência nem de ouvir mais o choro dos outros. É verdade, as pessoas não querem ficar ouvindo chororô. Irmãs, então, irmãos, o que a gente tem que fazer? Se encher de força, se encher de conhecimento, de poder. Não é isso que Jesus diz? Eu derramarei sobre vós o meu espírito, e vocês vão ser minhas testemunhas. E testemunha, irmã, não é vida de prazer, é vida de renúncia, é vida de pagamento de preço. A gente tem que ir embora. Aí fui jantar, ia jantar. Deixa eu contar isso num minuto. Era o jantar de gala. Eu fui lá no quarto e falei, meu Deus, unja minha saia, meu Deus, unja minha blusa, que ela pareça nova, era velha demais, que ela pareça nova, que ela venha com uma aparência boa, Senhor. Mas eu entrei lá no prédio, lá no lugar lá, todas as meninas estavam falando do meu namorado, do meu futuro. A bênção que eu tinha visto para mim, mais umas moroqueias viram também. Falei, e agora? E elas falando, vamos nos arrumar, porque a hora que chegar lá fora, ele vai ver a gente, uma de nós ele vai chamar. Eu já tinha sido chamada. Fiquei quieta. Irmão, não é só pancada não, tem coisa boa. Olha para o seu irmão e fala assim, força meu querido, força. Gente, Haroldo, eu saí. Saí lá na porta, irmã, saí na porta. A minha saia estava até durinha, de tanto que eu passei ela. Mas passei, bonitinha, arrumadinha. Vamos jantar. A hora que eu cheguei no salão, todo mundo lá sentadinho. A Lourdes jantando com o líder de mocidade de Rio Claro.
Eu falei assim, suas mucreias, vocês caem tudo por terra, em nome de Jesus. Gente, ali nós jantamos, ali nós trocamos nossos telefones. Eu não tinha telefone, era a vizinha que chamava. Ai, como é duro ser pobre. Ai, meu Deus, não tinha celular, não era telefone, era telefone nas casas. Mas vocês também não tinham, né, Lê? Vocês usavam da vizinha, não é? Ai, quanto ir no orelhão, falava, vamos ficar perto do orelhão, quem sabe o orelhão toca ele. Gente, a minha vizinha um dia foi lá e falou assim, Lourdes, tem alguém no telefone para você, gente. Quase que eu pulei da janela da minha casa, na casa da vizinha, para ir lá atender o telefone. A melhor coisa do mundo é ser jovem. A melhor coisa do mundo é a gente ter expectativa. A melhor coisa do mundo, gente, é você ter sonhos. Se você vai vivê-los todos, você não sabe, mas que você tem que passar pela fase de ter, você tem. Pastora, mas a minha idade de jovem já passou, mas você tem que ter renovo. Aonde que eu renovo a minha vida? Na sua mente. Eu me lembro, eu conto sempre isso para as pessoas. Eu lembro que um dia uma irmã foi fazer uma compra na loja. Ela foi comprar uma coisinha para ela e uma para o filho. Ela falou assim, para o meu filho eu quero um tênis bege e para mim eu quero um pink. Uma senhora. A moça da loja falou assim, não era para ser o contrário? Para ele colorido e para a senhora neutro? Ela disse, eu tenho culpa que se eu sou jovem ele é velho? Ou seja, tudo está onde? Na nossa mente. Não deixe ninguém limitar você. Não deixe ninguém colocar canga na sua cabeça e falar assim, daqui para cá você não vai. Você pode. Nós estamos no ano profético, irmãos. É o ano caminhando para o alvo e nada me faltará. O que eu vou precisar? No meu desafio, eu vou precisar de alguns favores, mas pela palavra, Jesus fala, vocês têm poder, se vocês se amarem, se vocês se aceitarem, olhe para você, e não fique falando mal de você, não fale assim, ó meu cabelo que feio, ó meu corpo que feio, ó minha roupa que feia, não, olha para você e fala assim, mas eu sou uma bênção mesmo, canta para você, aos olhos do Pai, você é uma obra-prima que Deus desenhou. Não tem essa música? Irmãos, cante ela para você, não é só batidão, não. Fico só olhando, irmãos, eu fico só olhando, só estou olhando as coisas, mas eu estou aqui nessa noite, irmãos, para dizer isso para você, para dizer que todas as coisas, Filipenses 4,13, o apóstolo diz que nós podemos todas as coisas, naquele que nos fortalece, mas em Filipenses, no capítulo, antes de falar de Filipenses, eu quero falar no que Satanás quer. Ele quer, olha o que eu escrevi aqui, Satanás quer que o nosso foco esteja no nosso passado, ao invés de estar no futuro e no longo caminho que ainda temos a percorrer. Olha isso, irmãos, em vez de quando já alcançamos, Ele quer quando já alcançamos, Ele quer que paremos, e em vez em quando falamos assim, o que pensamos e em quantas vezes já tivemos êxito. Olha para você e fala assim, é verdade, Satanás, quando você estiver lá no seu trabalho, que vier aquela mente assim, você não vai conseguir, não vai dar para você, você fala assim, você pode até estar pensando, falar isso para mim, mas ouça, eu tentei inúmeras vezes e não deu certo, mas você lembra aquela outra vez que deu certo? Você lembra aquela vez que eu orei, eu jejuei e o céu estava aberto sobre a minha cabeça? E eu recebi milagres? Irmãos, a gente não pode fazendo isso aqui, reino espiritual, a gente não pode viver assim, porque se Satanás perceber que nós vamos ficando cabisbaixo, ele vem com o jugo dele, e a palavra é que o jugo se despedaçou, o jugo quebrou, e nós estamos livres, irmãos, e se nós estamos livres, nós temos que ter uma cabeça levantada, uns olhos no futuro, e dizendo, eu tenho um futuro promissor. É verdade que muitas vezes eu tentei e não deu certo, e vai acontecer muito isso, mas enquanto eu tiver vida, eu vou tentar. Eu vou falar uma coisa com vocês, eu sou casada com um homem,
Pastora, a senhora casou com o pastor mesmo? Casei, é ele aí. Não sei onde ele está aqui, está ali, está ali. Irmãos, eu orei muito. Sabe esse negócio de fazer oração, de clamor, fazer oração? Senhor, pode ser ele, pode ser ele, pode ser ele. O Senhor falou assim, deixa eu liberar ele para ela, senão não vai dar sossego isso aqui. Deus me deu o pastor. Nós namoramos 2 anos, casamos. Fomos ser pastores. Eu não era pastor, eu era esposa de pastores. De pastor. Eu vivi algumas coisas na minha vida que um dia eu poderia contar isso para vocês de uma forma bem bonita. Já chorei muito, viu, irmãos? E posso dizer uma coisa, chorar não muda nada. Você só se frustra. Para de chorar. Esse negócio de ficar chorando, se vitimando, Deus não tem compromisso com isso. O compromisso de Deus conosco é quando nós vamos para a palavra e nós falamos, olha o que está escrito aqui, Senhor. E olha o que está escrito em Filipenses capítulo 3, verso 13 e 14. Você pode pôr para mim, por favor? Filipenses capítulo 3, verso 13 e 14. Glória a Deus. Glória a Deus. Será que vai dar para pôr lá? Glória a Deus. Filipenses 13, 14. Colocou? Glória, eu estou com a minha Bíblia nova aqui, irmãos, estou me achando aqui. Filipenses, onde você está, Filipenses? 3, 13 e 14. Glória a Deus. Diz assim, olha, pois, irmãos, o apóstolo Paulo dizendo, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e avançando para as que estão diante de mim, olha agora o outro, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então, moral da história, ficar chorando leite derramado, ficar chorando o passado, não vai mudar a mão de Deus, não vai mudar os favores de Deus, mas quando nós temos um chamado celestial em Cristo Jesus, que é romper, avançar para o futuro. Como que eu posso ir para o futuro? Quando eu disse agora há pouco para vocês, olhem bem para mim, irmãos, o pastor é o homem, o nosso líder, ele é um homem que todas as propostas que chegam até ele, eu já vi propostas excelentes chegando, e eu sabia que a condição da gente era mínima, ele nunca disse não. Para de dizer não para você, para de olhar para o espelho e falar assim, ó, eu não estou preparado, eu acho que isso não é para mim agora, pode ser que no futuro seja, mas não agora. Você lembra quando o Senhor mandou o profeta ir na casa, olha, eu não pensei nisso, veio agora. Você lembra quando o profeta foi na casa de Jessé, e o Espírito de Deus fala assim, vá Samuel na casa de Jessé, e você vai ungir um dos filhos dele, porque um daqueles filhos será o futuro rei de Israel. O profeta vai, quando o profeta chega, os filhos de Jessé estão todos prontos para receber a unção. Era aqueles que estavam em casa? Não. Aonde estava o outro filho de Jessé? Lá no pasto. O que ele estava fazendo? Cuidando das ovelhas. Irmãos, as oportunidades na minha e na sua vida, elas são como as ondas do mar, é uma atrás da outra, mas aquela que você perde, você não tem mais. E esta é a noite, nesse período, nesse culto, o Senhor está dizendo para nós, se vocês atentarem, se vocês não se fazerem de vítimas, se vocês não se fizerem de coitadinhos, mas vocês se levantarem, vocês tomarem a força dessa palavra, o Espírito de Deus vai gerar no nosso espírito um entusiasmo, força, coragem. Irmãos, nós estamos em uma grande guerra, embora nós não vejamos, mas existe uma grande guerra espiritual do inferno e do céu. O inferno dizendo, esse povo já é meu, essa estratégia já é minha. O Senhor dizendo, não, o meu plano, o meu propósito é certo na vida dessa família. A escolha de decisão está na minha e na sua mão. E esta noite, nesta conferência de carnaval, a igreja está reunida no estado de São Paulo, igrejas reunidas em acampamento, em conferência, em chácaras, estamos dizendo em alto
alto som, em uma só voz, profetizando: que venha o teu reino, que estabeleça a tua vontade, que seja feita a tua vontade na minha vida, na minha casa, na minha geração. Nós somos os jovens fortes, corajosos, que a palavra de Deus diz que nós somos. Você pode dar um glória a Deus por isso? Olha isso. Para a gente viver coisas excelentes e maiores, nós temos que passar por um processo que chama rendição. É fácil, parece impossível. É tão difícil que parece impossível. Mas na medida que você vai dando seus passos de fé, você vai vendo. É João Batista que declarou: convém que o Senhor cresça e que eu diminua. Irmãos, eu li alguma coisa esses dias a respeito de um menininho, que a sua mãe tinha ganhado um vaso caríssimo, e estava na sala o vaso. O menininho chegou lá todo curioso, e colocou a mãozinha dentro do vaso. A mãozinha dele ficou presa, agarrou dentro do vaso, e ele começou a chorar. Aí o pai dele chegou e disse: que foi? Olha, pai, minha mão ficou presa, não sai. O pai dele falou: filho, abre a mão, abre a sua mão, que o seu bracinho sai. Ele disse: esse que é o problema, as minhas moedas estão na minha mão, eu tenho moedinhas na minha mão, se eu abrir a minha mão, eu vou perder as minhas moedas. O pai olhou para o menininho e falou assim: filho, entenda uma coisa, nesta vida, se a gente não abrir mão de algumas coisas, nós não vamos ter outras coisas. Tem coisas que nós temos que abrir mão. Oi, meu amor, Deus te abençoe, viu? Amém? Existem situações que nós vamos ter, é como retroceder. Existem alguns recuos que nós pensamos que é vergonhoso e é fracasso. Não, e Deus vê como estratégia. Existem alguns recuos que são estratégicos. O pai disse para o menininho: abra a mão e a sua mãozinha sai. Ele disse: mas eu vou perder as moedas. Ele falou: abra, filho, abra. Quando ele abriu, as moedinhas caiu dentro do vaso. Quando a mãozinha dele saiu, o pai foi lá com toda a experiência, virou o vaso de ponta cabeça, pegou as moedas e deu para ele. Eu quero dizer para você, que se a gente não se dispor a renunciar a algumas coisas, nós não vamos ter outras coisas. Quando nós somos fiel no pouco, o Senhor, Ele se incumbe de nos colocar sobre coisas maiores. E eu pergunto para você nesta noite: qual é a sede, o tamanho, qual é o nível da nossa sede por Deus? Eu tenho a impressão de que quanto mais nós buscamos, nós queremos mais. Mas eu entendo também que quanto menos nós buscamos, menos nós queremos buscar. É preciso, vai chegar uma hora que nós temos que nos esvaziar daquilo que estamos cheios, para podermos ser cheios daquilo que estamos vazios. Esvazie-se do seu eu, dos seus achismos. Para mim, pastor, é assim. Para mim tem que ser assim. Se não for assim, não vale. Não é assim que a banda toca. Não é o que eu quero. Não é o que você quer. Não é como nós pensamos. É como aquele que nos chamou, como aquele que nos nomeou, como aquele que disse assim: olha, eu quero que vocês amem um ao outro, como ama você mesmo. E eu quero perguntar para você: você tem amado a sua vida? Você tem cuidado de você? Você tem falado bem de você? Se você ler um pouquinho sobre Augusto Cury, se você ouvir alguma coisa da palestra dele, ele vai falando sobre o poder da mente. Ele fala para a gente não se culpar tanto, para a gente não se cobrar tanto. Quem tem essa função mesmo, irmãos? Satanás. Satanás quer nos escravizar.
Satanás quer nos prender, mas nós não estamos mais debaixo de um jugo, nós estamos debaixo de uma promessa. Então eu já estou entendendo, já estou entendendo que eu tenho que me render. Eu tenho que me render para eu receber algo a mais. O que Deus quer me dar? Eu escrevi algo assim aqui, para que você tenha uma vida nova. Às vezes nós estamos dentro da igreja, nós vemos a equipe de louvor ensaiando, passando as melhores músicas para nós, para a gente adorar a Deus junto. Nós vemos nossos diáconos, nós vemos nossos recepcionistas, nós vemos a igreja munida, nós vemos o pessoal da mídia, nós vemos o pessoal do som fazendo o melhor para a gente. Mas às vezes há em nós uma insatisfação, há em nós um descontentamento, nada está bom, nós sempre achamos que o problema é o outro. Você já parou para pensar que o problema pode ser nós? Para você que quer uma vida nova, para você ter uma vida nova, é preciso se esvaziar da vida velha. Deixa essa vida velha. Como eu faço para deixar a vida velha? Vá para a presença de Deus. Separe um momento a sós com Deus, priorize, seja exigente, do mesmo jeito que as pessoas são exigentes e criteriosas conosco, nós temos que ser criteriosos com a presença de Deus na nossa vida. Nós já sabemos que a presença de Deus, ela traz para nós força. Nós sabemos que a presença de Deus, ela traz calma para o nosso coração. A presença de Deus, ela manda que a malignidade, que os espíritos malignos afugenta da nossa vida. E por que a gente luta tanto em não querer estar na presença de Deus? Gaste um tempo a mais com Deus. Olha o que o apóstolo Paulo, olha eu disse aqui, o que você acha? Isso eu escrevi, que eu queria muito que o pastor dividisse comigo. O que você acha de trocar a sua vida pela vida de Jesus? Permita que Deus tenha a sua vida, porque se você permitir que Ele tenha a sua vida, Ele vai poder fazer muito mais com ela do que você. Deus quer, irmãos, que nós entregamos o que somos, tudo que somos, tudo que pensamos que somos, e até o que não somos. Quem somos nós? Eu sou filha de João da Silva e Antônia da Silva. Eu sou irmãos de 8 irmãos. Uma família humilde, uma família improvável, mas que um dia ouviu a salvação. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu tinha um sonho na minha vida, eu queria ser diaconisa. Eu acho lindo o diaconato, acho maravilhoso o trabalho do diaconato. Eu queria usar o uniforme de diaconisa. E o meu pastor disse assim: Lourdes, eu vou ensinar você a ministrar louvor. Quando ele me levou no altar, na nossa antiga igreja na Avenida Luciana, uma igreja pequenininha, uma capela, ele começou a dizer assim: você vai cantar assim, Lourdes, a minha alma está cheia de paz, a minha alma está cheia de paz. Só que ele cantava assim, irmãos, olha como, a minha alma está cheia de paz. Eu achava bonito o jeito que ele cantava. Só que eu era menina, irmãos, e eu queria cantar, eu queria dançar. Então eu começava a dançar. A minha alma está cheia de paz, a minha alma está cheia. Quando os irmãos viram isso, ele pensou assim: os irmãos vão se desviar tudo. A Lourdinha estragou tudo aqui na igreja. Irmãos, quando a presença de Deus, ela vier sobre você, aquilo que as pessoas acharem que é extravagante, é o poder de Deus, é o poder de Deus. Não deixa que nenhum espírito de intimidação paralise você até de sonhar. Pastor, eu estudei, eu sei fazer, mas eu não tenho coragem de me apresentar. Você não tinha. A partir desta noite, o Senhor vai colocar sobre você uma unção nova, uma unção de ousadia, uma unção de coragem, e você vai se apresentar, não para mostrar quem você é, mas quem te ungiu, quem te capacitou, quem te nomeou e disse para você ir e fazer o que Ele quer que você faça. Você sabia que nós temos dezenas de pessoas que têm sonhos engavetados? Não tenha. Eu sou casada com um homem que a mesa dele não tem gaveta. O pastor não tem nada engavetado, ele resolve as coisas na hora.
E ele não se perde, ele não se atropela, ele deixa meia dúzia de gente louca, mas ele não perde. Comece a dar ordem a seu respeito. Comece a dizer para você que você pode. Você estudou, você é capacitado. Ai, pastora, lutei tanto, mas não deu certo, guardei lá meu diploma. Você vai tirar o seu diploma. Nós estamos em território de ressurreição. O apóstolo São Paulo, ele diz assim, olha: já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Irmãos, se nós temos o dono da vida na nossa vida, por que nós estamos chorando morte? Por que nós estamos chorando falência? Porque nós estamos com medo de fazer um currículo? Porque nós temos medo de trabalhar numa grande empresa? Porque nós temos medo de ir para uma universidade? E se eu não conseguir pagar? E se eu me matricular e eu não conseguir pagar? Você não vai fazer besteira, mas você vai se projetar, você vai se organizar e você vai fazer prova. A Bíblia diz: provai e vede que o Senhor é bom. A Bíblia diz que Deus, Ele trabalha, Daniela, em favor daqueles que nele busca. O Senhor está dizendo para nós, nos textos aqui em João: tudo que vocês pedirem ao Pai, em meu nome, crendo, vocês vão receber. E por que nós não estamos pedindo? É porque nós estamos intimidados. Alguém bateu o pé para a gente, alguém disse que não é para nós, mas esta é a noite que o FAD nos chamou para uma conferência, e o FAD está dizendo: a palavra que foi ministrada antes, a palavra hoje e a palavra amanhã é poder. Eu vos dou poder, eu vos no meio, para que vocês façam e realizem grandes coisas. Existem algumas coisas que eu me esqueço, ainda bem. Mas dias desses o pastor foi num podcast, lá em São Paulo. Paz seja convosco. E olha que ele estava no podcast, ele contou uma situação que eu tinha me esquecido já. Numa noite, irmãos, ia ter um culto de poder lá na nossa antiga igreja. Ia ter um culto lindo. Mas antes do culto veio uma grande chuva forte. E a chuva forte impediu que os irmãos saíssem de suas casas. Ouça o que eu vou dizer para você agora. E acredite, sempre vai haver dificuldade. Sempre vai ocorrer imprevistos. Mas nem os imprevistos é para desanimar você. As dificuldades, os imprevistos são para forjar em nós as pessoas que Deus está querendo que nós sejamos. Quando eu cheguei aqui em Piracicaba há 10 anos, eu era uma mulher. Em 10 anos, irmãos, aparentemente eu sou a mesma mulher, mas dentro do meu espírito, parece que eu encontrei Jesus agora. Eu nunca estive tão firme, tão forte na minha vida, das minhas convicções, mediante os desafios que a igreja tem enfrentado. Porque as dificuldades não são para nos desanimar, as dificuldades são para nos motivar. E eu me lembro que naquela noite, quando estávamos eu, o pastor e a irmã Rita, nós fomos levar, não veio ninguém naquele culto, e o pastor ficou muito triste. Eu fiz de conta que eu não percebi, para a irmã não perceber o quanto ele estava frustrado. O que não vai faltar são situações para nos frustrar. Quando você se frustrar, lembra o que eu estou te dizendo. É para você escrever no seu currículo. Naquela noite, nós levamos a irmã para casa e voltamos para casa. Quando chegamos em casa, o pastor disse assim: Lourdes, amanhã cedo, nós vamos pegar as nossas coisas e nós vamos embora daqui. Esse negócio de ministério não é para nós. E já fazia um tempo que nós estávamos ali, irmãos, pregando, e não acontecendo nada, aparentemente. Eu disse, eu não disse. Ele disse: amanhã eu vejo todo mundo indo para o ministério, acontecendo e fazendo e acontecendo, mas não é para nós. Amanhã nós vamos embora dessa cidade, e quando chegar lá no trevo, nós vamos sacudir o pó dos nossos sapatos,
e nunca mais nós falaremos nisso. Ele entrou e foi para o quarto. Eu não consegui ir. Não é porque todo mundo faz algumas coisas que você tem que fazer. Você tem que ter sensibilidade. Ouça que Deus está querendo dizer para nós, para homens e mulheres. Nós precisamos ter sensibilidade de espírito, porque o Espírito Santo, ele está na terra, e o Espírito Santo fala conosco. O Espírito Santo, ele fala conosco. E naquela noite eu poderia perfeitamente, pastor, sentar no meu sofá e esperar amanhecer. Mas eu resolvi ir para a presença de Deus. Da onde? Da onde? Eu nunca quero sair. Não deixa de estar com Deus. Não deixe de cantar para Deus. Não deixe de adorar a Deus. Mesmo que esteja doendo, adore. Mas eu perdi, você não perde. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que buscam e amam. Mas tem uma dificuldade aqui, é essa dificuldade que é seu tubarão, que vai fazer de você um homem mais forte, uma mulher mais forte. Lembra que nós estamos falando em âmbito ministerial, nós estamos falando em território de milagres. Eu fiquei ali, eu tinha uma mesa, uma mesinha redonda de 4 cadeiras, é meu maior orgulho que eu tinha. Eu comecei a orar ali na cadeira, quietinha, fiquei orando, orando. E quando eu vi, irmão, já era manhã, passou a noite, eu não vi. Já era de manhã, o sol começou a aparecer. Eu levantei dali, fiz um café. E o pastor chegou. Ele falou, você nem me chamou? Eu falei, nem deu tempo. Ele achou que eu havia levantado para fazer o café. Eu fiz o café, pus a mesa. Ele tomou o café e foi trabalhar. E nunca mais falou nisso. Aí passou um tempo, eu contei o ocorrido. A Bíblia diz que é melhor serem 2 do que ser 1. Não ande sozinho. Reino espiritual, nós temos que ler as entrelinhas. Satanás é astuto, ele é sagaz. Ele quer te pôr sozinho, ele quer te isolar, porque ele quer te intimidar, ele quer que a sua força diminua, ele quer que a sua força diminua. E o Espírito Santo está dizendo, eu quero que você faça alianças. Tem aliança. Tem aliança com o seu esposo, tem aliança com a sua esposa, tem aliança com irmãos que oram, tenham alianças com pessoas que trabalham com você e que professam a mesma fé. Eu não estou dizendo de ir na casa, eu não estou dizendo de sentar na mesa, de comer, de sentar na cama, dividir sonhos. Eu estou falando de você não se isolar, não se isole. O apóstolo São Paulo, ele nos adverte, ele diz, já não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. E Jesus fala, se vocês estiverem em mim, o que vocês pedirem, eu vos darei. A igreja pediu, Deus, nós queremos uma igreja de esquina. Os anos estão passando, as casas já foram demolidas, irmãos, e daqui a pouco, o que a igreja precisa é ter unidade de espírito, unidade de propósito, vir junto com o pastor, juntar nele e dizer, pastor, nós estamos juntos, você não está sozinho. Quando as suas mãos estiverem querendo cansar, eu vou estar aqui como Ur, levantando a sua mão, dizendo que o Senhor está com você, mesmo que as pessoas não te vejam, mesmo que as pessoas não saibam o que você está vivendo. Ouça o que eu estou te dizendo, os olhos de Deus estão sobre você, não para viver o hoje, é o futuro. Eu estou falando de futuro, a decisão do seu futuro, você escolhe hoje. O que você quer? Vencer, ou você quer ficar pelo caminho? Ninguém precisa ficar pelo caminho. Você não é mais um na multidão. Você foi chamado. Você tem um chamado na sua vida. Você tem um decreto na sua vida. E ele diz que nós temos um alvo, e o nosso alvo é Cristo. E não há quem sirva, não há quem busque, que volte de mãos vazias. Ninguém se aproxima de Deus, ninguém vem até o altar e volta de mãos vazias. Algo Deus vai pôr na sua vida, e você vai entender o que fazer com aquilo que Deus vai pôr na sua mão. Mas para isso você tem que se destampar, para isso você tem que dizer, eu quero mais de ti,
Eu quero mais da sua presença. Eu quero mais da sua presença. Existe um cântico que diz assim: vocês são jovens, vocês não precisam. Eu quero mais e mais de Cristo. Eu quero mais do seu poder. Eu quero mais da sua presença. Eu quero mais do seu poder. Oh, oh, oh. Para de ficar diante de uma sala com todos os requisitos que você precisa e você fica chorando porque você não tem nada. Para de ficar tão desgostoso. Saia dessa depressão. Hoje Deus vai nivelar. Deus vai tirar você desse buraco e vai aplainar. Deus vai aplainar e vai deixar você num monte, e você vai ter asas como de águia e vai voar os que Deus tem para você. Vamos orar. Vamos orar. Aleluia. Aleluia. É preciso que te esvazie daquilo que está cheio, para poder ser cheio ou enchido daquilo que está vazio. Eu abro mão de tudo que eu não sou, para ser cheio daquilo que Deus quer que eu seja. Os irmãos que estão em casa, no online, e os irmãos daqui, que não quiserem ficar mais um pouquinho, dizendo assim: pastora, eu vou precisar ir embora, eu vou dar a bênção apostólica, eu vou fazer uma oração, eu vou dar a bênção apostólica e você pode se retirar. Mas se você não quiser se retirar e quiser ficar aqui conosco, nós vamos fazer algumas orações agora, e o poder de Deus que já está nesse lugar será manifesto em nome de Jesus. Aleluia. Querido Espírito Santo de Deus, nesse domingo à noite, nós estamos falando que sem o Senhor nós não podemos fazer nada, e nem queremos. Os irmãos que estão no online, aqui no templo mesmo, aqueles que precisarem ir embora por um motivo ou outro, nós damos a bênção. Mas os que ficarem, Senhor, nós vamos agora clamar por fogo, nós vamos clamar por poder, Senhor, sobre a vida de homens e mulheres que precisamos do Teu agir. Nesta noite, Senhor, nós oramos e despedimos o Teu povo, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus o Pai e a comunhão consoladora do Espírito Santo esteja com todos, hoje e sempre. Amém. Pensando na comunidade e para facilitar a vida de cada um, nossa igreja possui 3 formas para devolvermos os dízimos e as ofertas. Você pode comparecer em um dos cultos em nossa igreja ou entregar para nossos pastores de plantão. Lembrando que o templo fica aberto das 8 da manhã às 18 horas. Você pode fazer uma transferência bancária, sendo TED ou DOC, do banco de sua preferência, ou um depósito direto no caixa, lembrando dos nossos dados para depósito ou transferência. Agora, você pode usar o Pix, um jeito prático e rápido de fazer pagamentos. Para fazer é muito fácil. É só acessar o aplicativo do seu banco e escolher Pix. Clique em transferir e coloque a chave do destinatário. Na nossa igreja, a chave é o número do CNPJ. Digite o valor, confira os dados da conta e clique em transferir. Pronto, transferência realizada com sucesso. Para entregar o seu dízimo ou a sua oferta, faz um Pix. Esta é a nossa igreja. Não importa onde estivermos, estaremos sempre conectados. Lembre-se, juntos à distância.